Olá, mames e girls, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje para falar sobre o Mirena, sobre o DIU hormonal. A ideia é trocar uma ideia um pouquinho sobre o Mirena propriamente e contar a minha experiência até o momento com ele. Eu tô com ele aí um mês e pouquinho, né? Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Por quê? Eu relutei bastante em colocar o Mirena por conta de várias coisas que eu li na internet a respeito dele, algumas experiências aí das pessoas, inclusive algumas experiências no procedimento de colocação do Mirena e algumas coisas que eu percebi que as pessoas colocam aí na internet procedem, outras nem tanto. Então eu queria contar aí para vocês um pouquinho da minha experiência. Como eu comentei aqui alguns vídeos atrás, salvo engano no vídeo do Saxenda, eu tenho síndrome de ovários policísticos. Então, isso aí para mim implica em quê? Para mim é bastante complicado ficar sem utilizar anticoncepcional, já utilizo há muitos anos, e fica bastante complicado não utilizar por conta da regulação do ciclo. É horrível, né? Quem tem alguma pane aí, algum ciclo irregular, sabe como é horrível você nunca saber quando vai menstruar. É extremamente desagradável. Você pode passar por situações aí bastante embaraçosas, além de ser, para mim, pelo menos, é muito estressante, né? Então, assim, não tenho condições de ficar sem tomar algum anticoncepcional por conta dessa regulação do ciclo. E aí, assim, até eu ter filho, eu conseguia me entender ali tranquilamente com anticoncepcionais ali comuns, de baixa dosagem e tudo mais. Mas aí, depois que eu tive meu filho, não sei o que aconteceu, eu não consegui me achar mais com nenhum anticoncepcional. Eu utilizei durante o período que eu estava amamentando o Cerazette, né, que é bastante utilizado aí, é de uso continuado, porém, geralmente ele suspende a menstruação, no meu caso não suspendeu. Eu fiquei também daquele jeito, caótico, sabe, com sangramentos aleatórios, assim. E aí depois que eu parei de amamentar, eu voltei a tomar anticoncepcionais comuns, né, ali com pausa. E tentei vários, infinitos. Até que eu consegui me achar com o Yasmin, né? O Yasmin consegue regular legal meu ciclo, funciona bem ali nesse aspecto. Só que com o passar do tempo eu comecei a ter minhas crises de enxaqueca muito intensificadas, principalmente no período menstrual. As crises de enxaqueca e também as cólicas. Eu sempre tive ali, mas ali aceitável, sabe? Aquela cólica aceitável, não aquela cólica de deixar a pessoa inválida. Mas de uns tempos pra cá comecei a ter assim, esse tipo de cólica, de me deixar acabada, destruída e principalmente enxaqueca. Eu tenho enxaqueca desde os 12 anos, né? Mas geralmente eu consigo ali conviver, contornar, mas nesse período também, assim, de uns tempos pra cá, coisa de uns 3 meses pra cá, no período menstrual ela ficou insuportável, impraticável, que nada, absolutamente nada nesse mundo conseguia conter a enxaqueca, nenhum medicamento conseguia. E já de parar no pronto-socorro e tudo, e não resolvia. Aí conversei com a minha médica sobre isso e ela falou, olha, muito provavelmente é por conta do tempo que você usa anticoncepcional por via oral, ele já está influenciando aí na questão da tua circulação e etc. E assim, há muito tempo ela já vem insistindo comigo para eu tentar o Mirena. Eu já tentei o Implanon, tá? Eu já tentei um tempo atrás o Implanon, deu super certo por um ano, depois virou bagunça total, assim, fim do mundo. Então eu tirei antes do prazo. Aí ela vinha insistindo comigo, vamos tentar. Eu falei assim, ai, quer saber? Já tentei tanta coisa. E aí eu falei com ela, olha, meu medo é o quê? Um investimento pesado, não é barato, e eu tenho medo de dar errado. Eu investi e não dá certo. Ela falou, não, eu vou te dar um desconto e tal. E assim, como, né, é uma pessoa assim, uma médica muito querida, uma pessoa muito próxima mesmo, foi quem fez meu pré-natal, meu parto, é realmente um anjo assim na minha vida. Eu falei, pô, se ela tá falando, eu acho que vale a pena tentar. Aí fizemos lá o procedimento. Aí vem a parte que eu gostaria de desmentir, vamos dizer assim, desmistificar
algumas coisas aí que o pessoal coloca na internet. O procedimento não necessariamente precisa ser feito em hospital, pode ser feito em consultório. É um procedimento muito simples, muito rápido, porém não é indolor. Mas também não é o fim do mundo. Como assim? Eu vi alguns relatos aí na internet de pessoas que colocaram sem anestesia. Sem anestesia realmente deve ser o fim do mundo, né? Então, converse com o seu médico se você for fazer, e com o seu médico, sua médica, peça pelo amor de Deus, fazer o procedimento com anestesia local. E aí a segunda coisa, como eu disse, não precisa ser feito em hospital, pode ser feito no próprio consultório. E aí é simples, coloca ali um espéculo e tal e introduz o DIU ali no colo, né? E posiciona ele e deu. Eu fiz com anestesia local, como eu falei aqui. E assim, eu tomei antes também um relaxante muscular. Ela pede para tomar 2 horas antes do procedimento relaxante muscular. Ela pediu para tomar Miozan, justamente para também dar uma relaxada na musculatura ali do útero e facilitar o procedimento, ficar um pouco menos doloroso. E realmente, assim, não foi uma dor apocalíptica, fim de mundo, nada demais, de verdade, gente, não dura 1 minuto, tá? Aí, beleza, saí do consultório ali de boa, tava meio chapada por conta do Miozan, que deixa bem mole, realmente, mas assim, tranquila. Tive cólica no dia do procedimento, fiquei com bastante cólica. Tive sangramento também no dia. No dia seguinte já não tive mais cólica, fiquei tomando Buscopan ali bem direitinho, como ela passou, de 6 em 6 horas. E o sangramento parou no dia seguinte já também e ficou tranquilo, tá? Fiz ali, segui as recomendações, fiquei uma semana sem fazer atividade física, principalmente de carregar peso, tentei evitar ali nesses dias de ficar pegando meu filho no colo e tudo mais, 7 dias sem relação, fiz tudo direitinho conforme ela pediu. E aí o que aconteceu? Nesse período inicial aí, eu fiquei sem ter praticamente nada de sangramento, tive um ou outro escape ali, até quando deu a data que eu deveria menstruar ali normalmente. E aí, sim, eu menstruei normalmente, tive um pouco de enxaqueca ainda tive um pouco de enxaqueca, um pouco assim, destacada nesse período, mas o sangramento foi normal, até menor, foi um sangramento até reduzido em relação ao comum, e aí depois dessa data aí, eu não tive mais nenhum sangramento por enquanto. Também não tive mais cólica. Até esse primeiro mês aí, até eu ter esse primeiro ciclo, eu tive algumas cólicas esporádicas, nada insuportável, tomando o Buscopan comum, nem o Buscopan composto, o Buscopan comum mesmo, melhorou bem rapidinho, então foi tranquilo. Aí, depois que passou, eu até mandei mensagem para minha médica, estava preocupada e tal. Falei com ela, poxa, Raquel, tive sangramento, estou tendo uns escapes e tal. É isso mesmo, é assim mesmo. Porque alguns médicos colocam o Mirena com a promessa de que a pessoa vai ficar com a menstruação suspensa. E isso aí é uma falácia, tá? Não é certeza que vai ficar sem menstruar. Tem pessoas que ficam, tem pessoas que não ficam. Assim como foi com o Implanon. Quando eu coloquei o Implanon também, eu até tinha expectativa de ficar sem menstruar, mas não deu certo. Então, assim, o Mirena é a mesma coisa, vai depender. E o principal, quando eu mandei essa mensagem para ela, ela até me ligou de volta. Ela, não, mas como é que tá a cólica? Tá insuportável? Ou tá assim, uma cólica normal? Eu falei, não, tá normal. Ela, e o sangramento, como é que tá sendo? Eu falei, não, é pouco e tal. Uns escapes, uma borra, enfim. Aí ela falou, não, isso aí é normal. Os 3 primeiros meses que você utiliza o Mirena, o seu organismo está se adaptando a ele. E só depois desses 3 meses é que a gente vai saber qual vai ser o seu normal. Foi exatamente assim que ela falou pra mim. Então espere esses 3 meses, vê como é que vai ficar. Depois desses 3 meses a gente vai saber se você vai ficar menstruando, se você vai suspender a menstruação, se você vai, né? Se você, mesmo que você fique menstruando normalmente, regularmente, isso aí é o normal, tá? Isso aí é o seu normal. O que não pode acontecer?
Depois desses 3 meses a pessoa fica tendo escapes, tendo sangramentos, tendo cólicas maiores. Isso aí pode ser um sinal o quê? De que o DIU está fora do lugar, né? Ou que não foi a melhor solução para aquela pessoa, para o perfil hormonal daquela pessoa. Então, assim, estou aguardando esses 3 meses ansiosamente, torcendo para que eu entre naquela estatística das pessoas que ficam sem menstruar, porque, né, seria muito bom. Melhoraria bastante aí o dia a dia, né, a rotina. A gente sabe quanto é chato, quanto é desconfortável, né? Então, estou aguardando esses 3 meses para ver como é que vai ficar. Mas assim, não sinto dores, assim, mais cólicas, nada disso, nenhum desconforto na relação. Muita gente tem medo por conta da relação. Gente, eu vi cada coisa na internet. Eu vi uma pessoa postando que o parceiro dela ficou todo machucado, que o DIU cortou o cara, machucou. Eu falei, gente, das duas, uma. Ou essa pessoa está inventando nesse relato e está sendo extremamente irresponsável, ou o DIU dessa menina está totalmente fora do lugar, né? E aí ela precisa procurar um médico para colocar no lugar correto, né? Tem relatos de pessoas que o organismo expulsa o DIU, isso realmente pode acontecer, a gente vê isso até na própria bula do Mirena, fala isso aí. Entendeu? São assim, é uma situação que você precisa realmente conversar com o seu médico, estudar, ver qual é o seu perfil hormonal, qual é a situação, o que é o melhor para você. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser estudada, é uma parceria entre você e o seu médico ou sua médica para tomar essa decisão. Até o momento, assim, não formei nenhuma conclusão sobre ele, não estou arrependida ainda, mas também não vou enaltecer, dizer que foi a melhor solução da minha vida, porque eu ainda quero aguardar esses 3 meses. Então, passados esses 3 meses, eu vou voltar aqui e fazer um outro vídeo para vocês, para dizer como é que foi a evolução, e aí, o que aconteceu, saber se resolveu esses meus problemas, né, essas dificuldades que eu estava tendo em relação à regulação do ciclo, em relação a essas dores, esses sintomas no período menstrual, eu só vou saber com o tempo. Então depois, mais pra frente, eu vou gravar um outro vídeo contando para vocês a evolução da minha experiência com Mirena e vocês vão saber esse desfecho. Mas por enquanto é isso que eu tenho para contar para vocês sobre a minha experiência. Eu espero que eu tenha ajudado quem está aí na dúvida, quem está ponderando se deve, se não deve colocar. Assim, posso dizer para vocês de coração, o meu relato não tem nenhum exagero, não estou aumentando nem diminuindo nada, não tem nenhuma mentira, tá bom? Então é isso que eu espero ter ajudado vocês dessa maneira, tá bom, meninas? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aí o seu like, de indicar, comentar, compartilhar com as suas amigas. Vamos fazer o canal crescer, vamos engrandecer e fortalecer esse nosso trabalho, tá? E também, se você é nova por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tchau, meninas, até a próxima!